Olá, meus amores, muita saudade de vocês, sintam-se abraçados. Hoje eu trouxe uma poesia de Clarice Lispector para compartilhar. Vamos ouvir? Se eu fosse eu. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu, tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo. Muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente, se você fosse você. Como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser locomovida de lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir, mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Olá, hoje nós vamos conhecer Marcelo Cipes com o livro Se Eu Fosse. Nesse livro ele vai falar das identidades, as várias identidades que nós podemos ter e vamos nos divertir também. Vamos conhecer o livro? Se Eu Fosse. Se eu fosse Marcelo Cipes, ele é o autor e ilustrador, tá bom? Se eu fosse uma tartaruga, faria uma reforma no meu casco. Se eu fosse uma árvore, ficaria com os braços esticados o tempo todo. Se eu fosse um relógio, às vezes eu pararia o tempo. Se eu fosse uma nuvem, ficaria viajando por aí. Se eu fosse uma mala, também viajaria por aí. Se eu fosse uma mosca, ficaria bisbilhotando a vida dos outros. Se eu fosse uma chave, abriria sempre a porta para você. Se eu fosse um garfo, casaria com uma faca. Se eu fosse à noite, acordaria de manhã. Se eu fosse um presente, te faria sempre uma surpresa. Se eu fosse o mar, iria viver na praia. Se eu fosse esparadrapo, ia grudar em você. Se você fosse eu seria você. E se eu fosse você, eu não seria eu.